Sejam bem-vindos a mais um episódio do Contabilidade no Ar. Tá? E hoje estou aqui com o meu amigo Renato Goya. Legal, bacana. Primeira vez minha como host. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós temos convidado hoje? Convidado muito mais que especial. Alex Fontaine, empresário, ex-deputado federal. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Renato. Obrigado, Jefferson. É um prazer estar aqui com vocês, bater esse papo aqui. Joia, legal. Temos novidade? Opa, temos novidade. Nós temos patrocinador. Patrocinador. Hoje, o nosso patrocinador é a Vitório Camisaria. Eles ficam na Avenida Andrade Neves, 1462. Vão lá conferir. Falem com o João Barreto, um cara muito bacana. Vão lá tomar um café. Só camisas de primeira, paletós, ternos, calças, tem de tudo lá. Vocês vão gostar. E a gente tem um presente aqui pro nosso convidado. Opa, fica bom. Um presente aqui, um vale camisa. Obrigado. Né? Você, quando tiver um tempo, passa lá para escolher sua camisa. Você tem certeza que você vai usar muito. Fantástico. Vai ser muito bonito. Posso deixar aqui, né? Pode deixar aí. Mas eu acho que vocês deviam ter dado no final, porque vai que não é bom um podcast que eu nem mereceria. Mas tô entendendo que agora eu tô com a pressão aqui de participar bem aqui. Né? Com certeza. Mas vai ser legal. Vamos lá. Pra gente começar aí, né, e esse aquecimento aí no podcast, né, nós estamos falando aqui com o Alex, né? O Alex tem uma carreira aí de empresário, político, né? Fala um pouquinho dessa trajetória sua profissional e política aí. Eu, assim, me formei em engenheiro mecânico, depois fui fazer uma pós-graduação em administração de empresas. Fui trabalhar inicialmente na Ródia, CLT mesmo, tá certo? Com muitos engenheiros trainees. Num certo momento eu falei, não, eu quero empreender. Abandonei aquilo, pedi demissão e comecei uma pequena empresa, muito pequena, em Sumaré. Essa empresa foi crescendo, mas aí eu montei uma segunda empresa, essa sim, deu uma bela decolada. E nessas experiências de vida, de empreender, de abrir empresa, de pagar imposto, de enfrentar a vida como ela é de fato, eu percebi o quanto é difícil empreender no Brasil. E aí eu comecei a ficar muito indignado com o que está acontecendo com o Brasil, com a política brasileira. Porque a gente trabalha, você liga a televisão com teus filhos no sofá e só vê escândalo, né? Perfeito. E na época era Petrolão, Mensalão. Hoje é INSS, Banco Master, pode ver, todo santo dia na televisão é um escândalo. Agora tem até o Supremo nos escândalos. Na época nem tinha isso, né? Antes era raridade, né? Agora é normal, né? Mas a gente sentiu o nosso inimigo favorito, que era o Lewandowski, que brigava com o Joaquim Barbosa no processo Mensalão, lembra? Que ele tentava obstruir tudo. É curioso você falar isso, porque se a gente volta no tempo, volta há 30 anos atrás, a gente nem sabia o nome dos ministros. Exatamente. Então, e aí o que aconteceu foi que eu falei, puxa, eu comecei a ficar indignado e queria, de alguma forma, fazer alguma coisa como cidadão, né? Já fazia socialmente com a empresa, gerando emprego, oportunidade, tomando risco, mas eu falei, eu preciso fazer mais alguma coisa. Aí foi uma conjunção de fatos. E eu acabei fazendo um vídeo que viralizou muito, em que eu explicava como era difícil empreender no Brasil. Ao mesmo tempo eu conheci o Partido Novo, ao mesmo tempo o Partido Novo me convidou, ao mesmo tempo veio um americano querendo comprar a minha empresa, aconteceu muita coisa ao mesmo tempo que eu acabei indo empreender na política. E aí eu fui parar como deputado federal. Legal. Acho que tem um aspecto interessante que a gente poderia explorar dessa conversa aí, que é decidir deixar de ser CLT e passar a ser empreendedor. O que passou na tua cabeça, né? O que te levou a fazer esse movimento? Olha, eu trabalhava na Ródia, depois eu estava montando um negócio para um amigo, mas a ideia de empreender, eu acho que já é uma coisa que você tem, de querer arriscar mais a vida, de querer construir algo que é teu, né? Mas essa transição ela não é tão óbvia como muita gente fala, fui empreender. Primeiro, por quê? Porque eu era uma pessoa, mesmo jovem, eu era muito bem, tinha muitas habilidades, tinha muitas capacitações. Então eu falava francês, inglês, espanhol, tinha engenharia mecânica, tinha administração de empresa, tinha uma boa, assim, viajava globalmente, não tinha problema nenhum com isso. O profissional que as empresas querem, né? Exatamente. Então, era engraçado que eu começava a montar. E aí, quando você vai montar a empresa, porque quando você está numa Ródia, você está numa gaiola de ouro. Tá certo? Tem aguinha limpa, tem raçãozinha, tem jornalzinho, tem segurança, tem N coisas. Só que a curva de crescimento é uma e a liberdade é outra. Você não tem muita liberdade lá. Lá você vai cumprir horários. Como empreendedor,
em certo aspecto, você vai diminuir muito. Porque lembra, eu tô lá na roda, tudo bonitinho, não sei o que, daqui a pouco eu tinha que dirigir uma Kombi, virar empreiteiro, não tem segurança nenhuma de receber, tem que pagar conta, tem que pagar imposto, e trabalha muito mais, porque você tem que montar um negócio, você tem que contratar, você tem que vender, e no começo eu era muito pequeno, quer dizer, então você, na verdade, literalmente chupa cana, toca a gaita e assobia para poder fazer. Ou seja, você é o cara do marketing, você é o cara do finanças, você é o cara da venda, você é o cara de contas a receber. Você é muita coisa. Além disso, está construindo um galpão em Sumaré. Então, a transição, eu falo que muitas vezes ela tem a tentação de desistir e voltar para o conforto. É uma desgraça. Mais fácil, né? Volta para mais fácil. Ah, não, puta. E aí, bem no começo da empresa, eu tive um episódio de que eu tive um assalto na empresa. Levaram todo o pagamento, o funcionário acabou chamando os bandidos e deu um assalto. Então eu levei coronhada e tal. Nossa. Puta, aí você chega em casa revoltado. Você está revoltado com a política, está revoltado com o meio ambiente. Segurança. E tudo, e suado e sujo, porque não é no escritório também, é limpinho, né? No ar-condicionado. Mas tem uma frase que chama do explorador espanhol, quando ele chegou no México, Fernando de Cortés, que ele falou assim: queime as tuas caravelas. O que significa isso? Uma vez que você decidiu empreender, não olhe mais para trás. Porque se você ficar nessa aqui, não sei se eu vou, se eu volto, se eu volto, você não faz nenhum e nem o outro. E aí você perde as duas oportunidades. Então, se você quer o conforto, eu digo a segurança de um emprego, que talvez esteja cada vez mais inseguro, né? Vou dizer que o mundo corporativo não está tão seguro assim. Então fique lá como CLT, ou um contrato, né, que hoje tem. Mas se você quiser arriscar, e aí a grande chance, se você arriscar, se for competente, a tua curva de crescimento é completamente diferente. Poxa vida, sabe que esse comentário seu, olhando um pouco as suas redes sociais, os seus comentários, tem um post lá que você fez que me chamou muito a atenção e que eu queria fazer uma pergunta para você poder explorar. Que é o seguinte, quer dizer que é o seguinte, se a empresa dá lucro, tá muito bom pro empreendedor, né? E o funcionário tá ali, vendo ali o patrão tendo rentabilidade. Mas se a empresa dá prejuízo, o funcionário tem que devolver o salário? Não, ele não tem que devolver salário porque ele não é ele que toma risco, não é ele que colocou o dinheiro para poder criar aquela empresa, não foi ele que tomou as decisões difíceis e colocar constituir o capital social, estratégia e tudo mais. Ele está lá para poder cumprir uma das tarefas de quem está tomando risco. Então, quem toma risco, ele tem que ter, ele pode ter os benefícios de um lucro, mas ele tem que ter a responsabilidade do prejuízo também. Então, é ele que vai assumir tudo. Que tem muita gente que fala assim, empreendedor, ele vai ficar rico, vai ficar... Essa se for medir mesmo as estatísticas, é a minoria que se dá bem. Uma grande maioria quebra a cara. Ainda mais no Brasil. Eu falo que no Brasil tem o empreendedor, tem o administrador e tem o aventureiro. Que é aquele cara que acha que vai montar um negócio, praticamente num comportamento até infantil, monta uma empresa, não sabe de fluxo de caixa, não sabe que é o marketing dele, não sabe como é que agrega valor aos produtos, sabe nada. Aí ele faz literalmente uma transferência de renda para uma outra pessoa. Talvez ele ganhe a experiência de como não fazer mais, né? Seria pelo menos alguma lição que ele pagou caro para isso. Eu não tive essa experiência ruim. Eu trabalhei muito, teve momentos extremamente difíceis, mas eu continuei, nós crescemos e a coisa funcionou. Mas essa questão, né, que você coloca, não, o funcionário não é sócio. E se ele fosse sócio, ok, mas quando desse lucro ele também ia ter que receber uma participação maior. E se desse prejuízo, ele não vai receber ou simplesmente vai deixar de, né, vai devolver alguma coisa. Então, funcionário não é empreendedor porque ele não tomou risco. Não, legal. E vamos entrar numa parte que você já comentou, né? Que veio um pessoal querendo comprar a sua empresa. Então, foram temas que a gente abordou em outros episódios aqui, né? No Contabilidade no Ar, que é um M&A, um processo de M&A. Queria que você falasse na visão agora do vendedor, do empresário. Foi nessa época que eu conheci o Alex, né? Eu estava do lado do comprador, né? Enchendo o saco ali do Alex, fazendo a due diligence. Mas conta pra gente, como foi esse processo, enfim... para os empresários. Tem vários aprendizados, né, nesse processo de merge and acquisition, né, o M&A, que o pessoal fala que é compras e fusões e aquisições. A primeira questão que eu aprendi
era assim, a casa tem que estar em ordem, senão você perde oportunidades, ou você perde o valuation, que eles chamam, que é a valorização, quanto vale a tua empresa, porque se o campo ele é pantanoso, ele é inseguro, o comprador fala, e se tiver coisas aí que eu não estou conseguindo enxergar e tal. Então eu passei por 3 due diligence antes de ser vendido efetivamente. E nas 2 primeiras, a minha contabilidade, o escritório que fazia minha contabilidade, ele basicamente atendia às obrigações do governo, mas ele não atendia às minhas necessidades de ter uma contabilidade que fosse auditável, que fosse verificável. Então tinha muitos furos, havia muitas... Não havia erros. Eu falei, não tinha sacanagem, não tinha malandragem. Não estava organizado da maneira para analisar a saúde financeira. Mas isso é... Quem cria uma empresa que um dia talvez vai ser comprada, eu dou o recado claramente aqui, mantenha sempre uma contabilidade boa, bem... Aí o pessoal fala assim, tá muito caro essa contabilidade. Eu falo, caro é a que você acha que está pagando barato. Porque na hora da aquisição é que vai aparecer o resultado desse trabalho. Então, contabilidade é um trabalho contínuo que vai acumulando. Isso foi uma das lições. E aí isso é um recado bom para os nossos ouvintes aqui, porque de fato a gente sempre fala de contabilidade organizada, que ajuda. A gente está vendo aqui um exemplo real de uma pessoa que sofreu tendo uma contabilidade que não atendia, né, as necessidades de análise de posição patrimonial, econômico, financeira, e fazia só para atender o fisco, o que infelizmente é a parte comum. A maioria das contabilidades são assim mesmo, e é como você falou, esse investimento é importante, né? Eu vou falar aqui aproximadamente números. Na primeira due diligence eles deram, por exemplo, 3 de valor da empresa, na segunda estava melhor, deram 9, e eu fechei a venda final da empresa em 30. É uma diferença muito... Lógico que também teve crescimento de empresa, mas Claro. a contabilidade foi fundamental para as pessoas entenderem o valuation, falar, essa empresa está redondinha, essa empresa vale, essa empresa não vai ter surpresa. Segunda lição, que acho que é importante, essa foi interessantíssima, que na primeira due diligence eu fiquei todo envaidecido, falei, nossa, vou vender minha empresa, uma empresa grande, internacional. Estão querendo me comprar, né? Eu fiquei todo envaidecido, foi tão engraçado. E aí o que eu fiz? Tá vendido. E aí eu tirei o pé do acelerador. E aí a empresa ficou meio... De lado, andou de lado. Ficou meio de lado. Quando chegou a oferta que eles fizeram, eu falei, isso é ridículo essa oferta que estão fazendo. Só que aí eu tive que meter o pé no acelerador, tinha ficado para trás. Meus concorrentes estavam aproveitando uma oportunidade que estava tendo naquele momento. Eu tive que trabalhar o triplo para poder não perder o momento, porque a minha empresa era a melhor do Brasil, só que eu estava cansado também, que o empreendedor tem uma coisa que você cansa, o problema é que você não dá para cansar, né? Não tem um direito. Pode parar, não pode parar nunca. Não tem um direito a parar, tem que trabalhar que não louco. E aí, eu perdi um momento que eu tive uma certa dificuldade financeira, porque o meu fluxo de caixa estava comprometido em função de deixar de estar acelerado. Quando eu fui para a segunda due diligence, os caras vieram, também fiquei envaidecido, mas falei... Bora. E eles, você está inventando mais negócio, mas você está falando, estou inventando. Durante a due diligence eu tinha inventado mais 3 produtos. Fui embora. Não virou, porque entrou aquela crise na época que a Dilma conseguiu criar uma crise onde o mundo crescia, mas o Brasil teve a pior crise da sua economia. Uma coisa inacreditável, baseada na corrupção. Nós tivemos uma crise financeira baseada na corrupção. É impressionante. E os americanos recuaram, não quiseram comprar. Na terceira, aí sim, fechamos o negócio, mas contabilidade em dia e eu pé no fundo do acelerador, não estava nem aí. Se eles não fossem comprar, eu estava... Ia crescer do mesmo jeito. Crescer do mesmo jeito, estava nem aí. Legal. Importante isso aí, viu? É legal, né? Quando a gente olha essa sua trajetória e criando, né, saindo da função de CLT, criando um negócio, vendendo um negócio, né? Você tinha até comentado nos bastidores que você continuou mais um tempo na empresa ainda. Continuei. Era 4 anos, né? Tinha pelo menos 4 anos. Você ficou 4 anos. E depois você decide, né, ir para a política. Né? E aí é interessante a gente pensar o seguinte. Puxa vida, né? Você nunca tinha vivido esse ambiente. Não. E o que você tem de curiosidade para compartilhar quando você chega lá em Brasília? E o que você fala assim, poxa vida, eu não imaginava que esse cara... Bom, aí tem 2 episódios interessantes. Né? O primeiro episódio é o seguinte, quando veio essa terceira empresa para comprar a gente, eu falei, olha, ok, mas podemos conversar, mas quero deixar bem claro que eu serei candidato a deputado federal. Já estava no plano. Eu já estava no plano e eu deixei claro isso bem honestamente.
Eu acho que eles não acreditavam que eu ia ser eleito. Aliás, ninguém na minha empresa achou que eu ia ser eleito. Em casa, ninguém achou que eu ia ser eleito. Só eu achei que ia ser eleito, certo? E aí, fui eleito. Aí, É difícil no primeira eleição, né? sim, Já ganhar. e para mim, o que acontece? Eu falo pra você, eu nunca trabalhei tanto quanto no ano de 2018. Porque no começo de 2018, em fevereiro, eu tinha assinado o contrato com os americanos de venda da empresa. Aí nós começamos a internacionalizar imediatamente a empresa. Então, tive que fazer todos os processos, mas em inglês, espanhol, não sei o quê. Aí teve a greve dos caminhoneiros que deu aquela parada no Brasil. Depois teve verdade. Copa do Mundo. Nossa, olha o que tem nesse país. E eu tendo que entregar. Aí fui eleito. Aí eu tinha 4 meses, porque eu era o presidente, o CEO da empresa. Eu tinha 4 meses para passar o bastão, prata da casa, como é que nós vamos fazer? Então eu trabalhava que nem um louco. Só que o que acontece quando eu fui para Brasília? Eu sou engenheiro, inventor, eu sou um criador, eu sou, né, assim, aquela coisa dinâmica. Quando eu vou para Brasília, eu tinha que ser um advogado, eu tinha que ter interpretação de texto, eu tinha que ser meio negociador, eu tinha que fazer aquele jogo velado, porque na política você não pode ser extremamente transparente, senão você acaba virando peça de manobra dos outros. E eu reconhecia de que eu não tinha habilidade da política. Eu tinha ideais, eu era idealista, e sou até hoje, falar a verdade. Mas você tem que saber em que ambiente você está. Você não está mais no ambiente de engenharia aqui, mas Tem que entrar no jogo, você né? tá. E aí foi uma transição que eu falo para você, tive que estudar muito, trabalhar demais, conhecer regimento interno, conhecer os procedimentos. E aí eu comecei a entrar do lado jurídico, que não era a minha área. Então, realmente, assim, estava com 51, 52 anos, parece que eu estava de novo nos bancos escolares. Aprendendo E tudo. vai tudo de novo, aprende tudo de novo. Aprende o jogo, algumas vezes derrapa, faz umas bobagens lá e tal, mas corrige, tá certo? Para poder fazer. Então, assim, foi realmente extremamente intenso, absolutamente intenso. E cheguei em Brasília, você tem uma expectativa em Brasília, né? Mas a posse já, todo aquele momento já é um momento. E vamos lembrar que eu fui do grupo que foi eleito, que eu chamo o grupo da rua. Quero vir para a rua, era o MBL, era Nas Ruas, era Carla Zambelli, era Alexandre Frota, era Kim Kataguiri, era um monte de gente que estava nas ruas, e a gente se conhecia praticamente, e de repente todo mundo estava eleito. Então, havia uma nova bancada, não é interessante esse movimento. Uma renovação. Mas todos muito, lógico, todo político tem uma certa vaidade meio alta, né? Porque ninguém lá, todo mundo recebeu 100 mil votos, 70 mil votos, tem representatividade. Mas é decepcionante, por outro lado, quando você começa a ver o nível de muitos deputados que são eleitos, fala, não é possível que esse cara teve tanta... E, assim, figuras folclóricas que vão aparecendo lá, Pastor Isidoro, Tiririca, as figuras, falam, meu Deus, mas que essa turma ali? Outros mais perigosos, eu diria até. Mas é o que o povo vota, é o que o povo elege, é representativo do povo, é o Brasil é isso aí. Essa é a democracia, né? É uma diversidade, né? Eu diria que são as dores da democracia. né? São as duas, são uma diversidade. Tem alguma curiosidade, algo assim que você, quando chegou em Brasília, ou nessa jornada que você teve em Brasília, que você falou assim, poxa vida, eu imaginava assim, de repente se deparar lá com algum político, algum figurão, e que o cara você imaginava que o cara tinha um determinado comportamento, e o comportamento dele foi diferente? Tem alguma coisa que te lembre que é bem curioso? Não, eu não tinha, vamos dizer assim, pessoas que eu admirava na política brasileira. Tanto que se eu tivesse e a política fosse representada por pessoas admiráveis, eu nem ia ser político, eu prefiro ser empresário, falar a verdade. Tá certo? Eu estou na política porque eu acho que eu posso contribuir para o Brasil, que eu posso contribuir com esse projeto que eu falo do Brasil, com a política muito mais visão de Estado brasileiro do que projeto de poder pessoal. Então, não havia ninguém. A única coisa que eu via figuras que eu falei, nossa senhora, olha aqui, ó, Fernando Collor de Mello aqui. Olha aqui, o Aécio Neves aqui. O Eduardo Cunha estava na prisão, então não estava lá. Mas agora, recentemente, ele apareceu lá, inclusive encontrou o Deltan Dallagnol e tudo mais. E o Deltan disse que ele chorou a hora que ele foi no gabinete dele, cruzou o Eduardo Cunha dentro do elevador, e o Eduardo Cunha falou assim, você vai ver como o mundo vai dar voltas.
É o que aconteceu. Deltan foi caçado. Foi caçado, né? Assim, é de chorar mesmo. Não, Que um cara desse, com toda a capivara dele, com todo, né, toda a lista de criminalidade, a ficha de criminalização, estava solto lá, dentro do Congresso Nacional. Então, então assim, não havia uma expectativa. Eu tinha uma expectativa de talvez aquilo fosse talvez mais glamuroso e tal. E eu falo, aquilo é bem pé rapado. O negócio não é tudo que a gente ia ficar achando que é aquela coisa dos antigos grandes estadistas, Ulisses Guimarães, né? E Tancredo Neves, e sei lá, outros. Imagina, tinha Roberto Campos Neto, um dia foi deputado federal. Raul Jugman, tinha umas figuras, né, lá, que hoje em dia não tem mais nada. Agora o negócio é bem pé rapado. Agora é o baixo clero que tomou poder. Então, que tomou poder. É. Nesse tempo que você teve lá, imagino que você teve a oportunidade de tocar num tema que impacta o empresário, que é a reforma tributária. Isso. Legal. Você pode falar um pouco para a gente, dar um panorama inicial falando da reforma tributária na visão do legislador e na visão de empresário? Como é que você inicia esse tema para a gente? Assim, a primeira coisa, a minha visão era muito da competitividade do Brasil, tanto que eu fui o criador da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. E dentro dos elementos de falta de competitividade do Brasil, né, seja da indústria, do comércio, está o elemento tributário, reforma tributária, sistema tributário, tá certo? Por ele ser extremamente inseguro, por ele ser um gerador de litígio, que ninguém compra, complexo, não tem transparência, todos aqueles elementos lá. E aí eu vi que era uma oportunidade muito grande, como era uma matéria que eu era um dos poucos empresários, falei, eu tenho que liderar esse processo aqui, porque eu entendo que isso aqui é uma porcaria, precisa ter uma reforma. E de fato eu fui um dos protagonistas da reforma tributária. Quando se falava em reforma tributária no Congresso, meu nome vinha em primeiro lugar. Depois, obviamente, veio o Baleia Rossi como quem fez a proposição, mas na verdade ele não entendia nada. O que acontece é que deram o texto na mão dele da PEC 45, ele foi lá, apresentou. E ok, também porque o Baleia Rossi era líder, né, presidente do MDB, líder da bancada, era um cara muito influente. Eu acho que para uma reforma tributária você precisa ter alguém influente para poder conduzir, mas assim, conhecer matéria mesmo, ele não conhecia. Como muitos não conheciam, o Rodrigo Maia também não conhecia, muita gente não conhecia. Hoje eles conhecem. Aguinaldo Ribeiro, que foi acabou sendo relator, também não entendia nada. Mas na reforma tributária, o que é interessante a gente observar de forma sistêmica? Haviam vários atores que tinham interesse na reforma tributária. Então, você tem um ator, acho que mais proeminente, que é a Receita Federal. Ela quer arrecadar. O foco dela é a arrecadação. Só aumenta, nunca diminui. Ela não tem... Mas eu entendo a função dela, não quero também falar mal da... Mas a função dela é fazer com que o Estado funcione, né? Tenha recursos para poder funcionar. Vamos brincar aqui, o nome dela é Receita. Receita. Não é despesa. Não é despesa. Pois é. Mas a Receita Federal, então, ela tem a função que ela olha para o texto, fala assim, como é que eu vou arrecadar, como é que eu vou garantir a arrecadação. Ponto número 1. Segundo, era a visão dos legisladores, né? Deputado federal, senador, que tem o interesse dos grupos econômicos. Então, um representa o agro, outro representa a indústria, o outro representa os professores, outro representa... E aí cada um quer puxar para o seu lado, né, o supermercado e tal, quer puxar para o lado a isenção. Porque o brasileiro acredita em meia entrada. Eu achei isso super interessante. Ele acha que se pagar meio imposto, ele vai pagar meio imposto. Então imagina, amigo, você pagou meio imposto aqui, alguma outra coisa vai pagar o dobro, mais. Vai pagar o dobro. Porque a arrecadação é do tamanho do Estado brasileiro, não tem essa de pagar meia entrada. Tem a visão da academia, que normalmente são aqueles que montam, né, o projeto, que sempre é muito idealistas e acreditam, eu diria, em alguma coisa utópica, tudo mais e tal, mas eles são importantes para colocar lá. Tem a visão dos empresários. E qual que é a visão do empresário? Aliás, o que menos foram convidados para esse baile aqui da discussão é empresário. Mas o empresário, ele quer duas coisas praticamente na reforma tributária, no sistema tributário. Ele quer segurança jurídica, ele não quer ter surpresa de interpretações, ele não quer ter surpresas de cartinha que chega dizendo que ele interpretou errado, deu crédito, não deu crédito, que podia se acreditar ou não, o que era base, cálculo de base do cálculo, essas coisas tem que parar com esse negócio, né? Substituição tributária, DIFAL, todas essas papagaias tem que terminar. E ele quer também competitividade.
porque o negócio dele tem que ser competitivo globalmente. Então, se o sistema tributário brasileiro, não pela carga, mas pelo custo de operação, tira a competitividade dele, ele não vai competir com China, com a Alemanha, com a Argentina, porque nós temos um custo Brasil a mais. E por último, que esse não foi convidado mesmo para a conversa, é o pagador de impostos, que é o consumidor brasileiro, que esse, tudo que ele quer, é pagar menos imposto para poder sobrar mais dinheiro para ele. Então você vê que tem muitos interesses aí dentro do negócio. Agora, eu obviamente sou um cidadão, sou um empresário também, e também estava como congressista lá. Então a gente tinha que tentar fazer a coisa. Né? Mas a academia me ajudou muito. Eu tive excelentes professores que me deram os conceitos certíssimos. Bernardo Api, Eurico de Santi, o Vanessa Canado, o Isaías Coelho, o Isaías Raul, vários atores aí que foram muito importantes. Não, legal, hein? Bacana, né? Eu penso assim, que ter essa vivência, ter a oportunidade de ter vivido ali a construção dessa lei, né? A gente fala de reforma há mais de 30 anos. Há muito tempo. Há muito tempo, né? E você tocou num ponto muito importante, que é a competitividade. Na sua visão, né, principalmente para as pequenas e médias empresas, que são os motores do Brasil aí, você acha que ela vai melhorar a sua competitividade, vai piorar nos próximos 5, 10 anos? Qual que é a sua visão em termos disso? O Goya, eu acho o seguinte, né? Para a indústria, vai melhorar. Primeiro porque, falando em indústria, mas também podemos falar sobre serviço. A indústria hoje pega a maior carga tributária, sendo que já não é mais o maior empregador da economia brasileira, mas continua pagando a maior carga tributária. Então existe um desequilíbrio muito grande. Uhum. E vamos lembrar que produtos, bens que são fabricados pela indústria, eles sofrem competição global. Você vai fazer um automóvel aqui, ele pode vir da China, pode vir da Coreia, pode vir de qualquer lugar. Né? Um tecido, um sapato, qualquer coisa. Mas serviços não é bem assim. Porque serviço sempre tem reserva de mercado. Então, você vou fazer um serviço de engenharia. Vai ter que ter um escritório de engenharia no Brasil. Um serviço advocatício. Tem que ter um escritório brasileiro. Você não pode vir um escritório dos Estados Unidos aqui, montar e começar a prestar serviço. Então, o serviço já tem, eu diria, tem... Uma barreira de proteção. Barreiras de proteção. E aí, o que, né, a gente fala dessa reforma é que ela tende a mexer nesse equilíbrio de indústria. Esse é o primeiro ponto. Ela tende a trazer transparência, porque hoje ninguém sabe nada, né? Quanto que tem de imposto aqui nesse óculos? Quem sabe? Alguém sabe? Faço a mínima ideia. Começa pela questão assim, isso aqui paga ISS ou ICMS? Você sabe ou não? Já começa no Eu te falo, né? É uma brincadeira, mas é uma realidade. Né? Quer dizer, se eu chegar com uma receita para fazer um óculos, é ISS, porque ele está prestando um serviço de fornecer, né, de montar um óculos para mim. Agora, se esse mesmo óculos, esse mesmo grau, mesma lente, mesmo tudo, estiver na prateleira e eu for lá comprar o da prateleira, paga ICMS. Então já começa as confusões aqui numa coisa boba mesmo como produto, né? Falta de transparência, ninguém sabe o que tributa, se é o Estado, se é o município, começa esse caos dentro do consumo. Então, nesse sentido, eu acho que as empresas vão ganhar muito, porque vai ter transparência, as regras vão estar muito mais claras, porque tudo que você compra, seja serviço ou bem, vai dar crédito, não tem mais aquela coisa que só vai dar crédito, que incorpora no produto final, então aquelas confusões de teoria, né? As teses horrorosas, tal, que era praticamente um sistema tributário para o produto no Brasil. Você tinha que pegar o produto e ir lá ver o que ele é, como funciona, tal. Aí o parafusinho que você compra aqui, isso dá crédito, essa hastezinha dá crédito, não sei o quê, mas o paninho para limpar já não dá crédito, porque ele não incorpora no óculos. Vai tomar banho, era um negócio louco que o Brasil tinha. Então, nesse sentido, eu acho que melhora muito. Agora, tem outros aspectos que vão também ser complicados, que é a questão do split payment, que vai mexer muito no fluxo de caixa das empresas, que, né, as empresas vão ter que tomar atenção. Então, assim, o que está na empresa, na microempresa, né, numa simples nacional, se ele vende diretamente para o consumidor final, não muda nada. Essa reforma tributária não vai mudar muita coisa, não, para ele, tá certo? Se ele estiver no meio da cadeia, já muda, porque aí é melhor que ele comece a dar crédito, aí ele vai ter que sair do sistema do simples, vai ter aquele sistema híbrido e tal, e fazer funcionar. Então, não é uma resposta objetiva de falar vai melhorar, vai piorar, porque vai depender da atividade, vai depender do tamanho da empresa, vai depender de uma série de coisas. O que eu acho de benefício nessa reforma é que ela
elimina um monte de elementos que dava muito poder para a Receita ficar multando a empresa. Isso eu acho que vai melhorar. Acho, né? Pegando um gancho nessa tua frase, e é algo que a gente vê muitos especialistas na área tributária falando da reforma, dizendo o seguinte: olha, a reforma está sendo vendida como uma simplificação. Aí a pergunta que fica para você que participou das discussões, você acredita mesmo que a gente vai ter uma simplificação? Então, Jefferson, a ideia da simplificação ela veio quando nasceu o conceito, a PEC 45, e era realmente muito simplificado. Mas, obviamente, com o andar e a aprovação dentro do sistema democrático, os grupos de interesses vão se enfiando e aí vai criando alíquotas diferentes, aí criou o imposto seletivo, outros elementos, e aí criou o split payment e tudo mais. Eu ainda acho que vai ser muito mais seguro, vai dar muito mais segurança jurídica do que o sistema que nós temos hoje, porque hoje nós temos um inferno tributário, isso aqui é um caos. E botando em risco uma série de empresas, né? Vamos lembrar, o estudo feito pelo INSPER, o Brasil tem mais de 5 trilhões em litígios tributários, desde a área da esfera administrativa ou já judicializados. É 73% do PIB brasileiro. No mundo, normalmente é 2% num país que tem de litígio. Nós estamos em 73%. Então nós estamos assim com o retrato do inferno tributário. Então alguma coisa tem que ser feita. Eu acho que, mesmo que não tenha simplificado tudo que se prometeu, a partir do momento que o split payment funcione realmente, corretamente e dando direitos, eu acho que simplifica. Mas nós vamos ter que ver funcionar, porque no Brasil, até o E-Social, que parecia uma ideia boa, foi um caos para as empresas até poder trazer, de fato, uma estabilidade no sistema, né? Vamos lembrar o que era o E-Social no começo, que deixava qualquer um louco no Brasil. De fato, a gente tem ali... E quando você começa a falar dos números, né, a gente começa a pensar assim, poxa vida, uma empresa está pleiteando algo contra o governo. Ou o governo está pleiteando algo. Alguém pode quebrar. Ou é o país, porque vai ter que devolver dinheiro, né? Ou é a empresa que vai ter que pagar para o governo. Então, essa questão de a gente ter um ambiente jurídico claro, sem dúvida, como eu tenho que calcular o imposto... Segurança jurídica. Segurança jurídica. Mas isso atrai investimento. Vamos lembrar, empresas grandes já vieram para o Brasil e foram embora. O Walmart foi embora, aquela Lush Sabonetes foi embora, o Macro foi embora. Não aguentaram mais essa confusão aqui. Por que essas empresas são tão poderosas, dão muito tão certo nos Estados Unidos e no Brasil ficam com esse problema todo? Vamos lembrar que os bancos internacionais todos foram embora do Brasil. Não tem mais nenhum aqui. Não tem Bank Boston, não tem Citibank, não tem Wells Fargo, não tem nada no Brasil. Por quê? Porque o número também, além da questão tributária, o número de ações trabalhistas que tem no Brasil, custo Brasil. É insuportável. Então, mas voltando a falar de tributos, se você tem a regra clara e no mesmo sistema que a Europa, que vai ser o Imposto ao Valor Agregado, o IVA, é o mesmo raciocínio que tem na Europa, que tem na Oceania, que tem na Ásia. Só os Estados Unidos que é diferente, que é lá o Retail Sales Tax, que eles só pagam na última etapa, eles não pagam nas etapas intermediárias, tá certo? Só na última etapa que paga imposto. Então o Brasil vai estar com um sistema tributário igual ao do resto do mundo. Porque a gente tinha retenção na fonte e não no destino, né? Tinha umas coisas, jabuticaba aqui é nosso sistema, não é jabuticaba de 3 pinos, nosso sistema tributário brasileiro, né? A analogia é fantástica. Jabuticaba de 3 pinos, quer dizer, só nós temos e ainda atrapalha a vida de todo mundo, é isso que não tinha. E é interessante, quando a gente começa a tocar nesse ponto, né? Que aí a gente começa a pensar o seguinte, qual que é o maior risco da implementação dessa reforma? Que você que viveu ali o bastidor dessas discussões, que de fato poderia comprometer o resultado? Tem muitos riscos, né? O fato de a gente concentrar toda a emissão de notas fiscais dentro de um sistema, né, que vai ser gerido pela Receita, porque nós temos um IVA dual, né? Nós temos um órgão que é a Receita Federal, que vai fazer a arrecadação só federal dos impostos, que era o IPI, que era o PIS e COFINS, né? E nós temos um outro que vai ser o Comitê Gestor, que vai
E aí tem que incorporar os 26 estados mais o Distrito Federal, tendo suas representações e tendo que arrecadar todos os impostos e fazer a distribuição entre os estados. Então, a complexidade é tal que tem que sincronizar tudo ao mesmo tempo. E ninguém pode dever crédito para outros. Porque hoje, como do jeito que ele tem estado que não dá crédito. Por exemplo, quem é exportador mesmo no Brasil, vamos falar, estado exportador, teoricamente, ele teria que dar o crédito para o exportador do ICMS. Mas muitas vezes o produto não foi produzido no estado dele. E ele não teve o crédito daquele imposto, foi o outro estado do lado, porque como o imposto é pago na origem, não no destino, então uma coisa que é produzida no Mato Grosso e é exportada pelo Porto de Santos, é o estado de São Paulo que vai dar crédito para o exportador, mas o imposto foi recolhido lá no Mato Grosso. Agora, imagina o sistema que vai ser criado, dizem que é 150 vezes maior do que o Pix, que tem que pegar todas as notas fiscais do Brasil, não é mais aquela nota fiscal eletrônica do Estado, é do Brasil, que vai ser emitida, que vai dar débito e crédito entre os vários estados, online, o recolhimento do imposto. Hoje a gente vai emitir nota, e aí você tem que fazer o recolhimento até o 15º dia, sei lá, 10º dia do mês seguinte, não é isso? Sim. Aí você tem tempo. Tem um tempo para processar. Agora não. É na hora. Agora é pagou, pau. O imposto já vai pro. Pagou, o imposto já vai. E o imposto não é pago por quem vendeu, é por quem comprou. Porque quem comprou, né, vai pagar o valor lá, sei lá, R$100, já vai 10 para aqui, 15 para lá, já vai imposto, vai embora na mesma hora. O imposto não vai passar mesmo pelo caixa das empresas. Isso é uma coisa importantíssima. Vai ter impacto nos resultados. Lembra aquela conta? Vocês conhecem contabilidade mais do que eu, mas lá as deduções, vai acabar aquela coisa de deduções, não vai ter mais deduções. Porque nada passa pela conta da empresa. Certo? E você imagine a empresa que fazia a gestão de caixa desse recurso que passava, olha, espera um pouquinho só, eu tenho crédito, o dinheiro entrou aqui na minha mão, eu aplico esse recurso, agora não vai ter uma fatia. Vamos ver as grandes empresas, a Volkswagen. Olha como é que o fluxo, ela não tinha capital de giro. Por quê? Porque ela vende carro à vista, não sai um carro dentro da Volkswagen que não tenha sido pago. Mas ela paga seus fornecedores em 120 dias. Ela brinca com o dinheiro. Agora, não tem mais esse papo. Não tem mais essa conversa. Porque ela não vai ter o crédito do fornecedor enquanto ela não pagar. Ah, mas ela pode fazer agora, porque tem outros que ela vai poder pagar o imposto para poder dar direito a crédito, mas você vai pagar o fornecedor em 120 dias. Isso pode acontecer. Mas ela vai ter que ter capital de giro para isso. Hoje ela não tem capital de giro para isso. Porque ela pagava o fornecedor e o fornecedor que tinha que recolher o imposto. E aí ela podia pagar lá na frente. Agora ela vai querer pagar rápido para ter crédito ou vai esperar para pagar. Então, o grande lance que eu acho que é perigoso para as empresas nessa reforma tributária, além de querer ter que acreditar no governo, vai ter que acreditar, porque 30%, porque vamos dizer que a líquida seja lá em 28%, 29%, 30%. Estão discutindo, né? Estão discutindo, que vai chegar um momento lá. Aí nós vamos passar bastante vergonha. Nós vamos ser campeão mundial do IVA. Né? O que vai acontecer? A empresa não é mais dona desse caixa. Porque esse caixa ele é apurado pelo governo, ele vai mandar uma planilha para você não tem que apurar mais nada, porque é pago pelo cliente. E muitas empresas vão ter problema de fluxo de caixa, capital de giro, efetivamente, que elas vão trabalhar. Então, empresas que estão escutando aqui o podcast Contabilidade no Ar, fiquem espertos, porque vocês têm que estudar isso antes que o dinheiro fique muito caro. Porque na hora que mesmo que tem que pegar dinheiro rápido, hot money, porque lembrando, hoje você tem um prazo para pagar imposto. No novo sistema tributário é prazo zero, é de zero. Na hora. Na hora. Acho que essa é a principal impacto para as empresas, né? É um belo desafio. Eu penso que até que a gente deveria agendar um outro podcast para a gente discutir reforma tributária no mais detalhe. Porque eu acho que tem gente também interessada em conhecer um pouco mais desse tema. E a gente, dentro da nossa agenda, a gente também quer que o nosso público conheça um pouco mais do Alex. Ah, sim, perfeito. A gente vai fazer algumas perguntas e respostas rápidas, um bate-bola aqui, né, para as pessoas conhecerem mais sobre o Alexis. Obviamente o tema é muito interessante, é muito profundo, a gente teria que discutir isso por 4, 5 horas e ainda teria muita coisa para discutir, mas vamos mudar um pouco de assunto, né? Alexis, o que é mais difícil para você? Enfrentar uma entrevista de emprego, abrir um CNPJ ou enfrentar as urnas?
CNPJ, sem dúvida nenhuma CNPJ. Porque de emprego você vai bem preparado, é aquele momento, passou, tudo mais. O CNPJ é uma coisa contínua. É um negócio que você... E uma vez que você tomou esse risco, que você abriu, não tem essa conversa de, tô cansado. Não, você nunca mais vai ficar... Tem o direito de ficar cansado, tá certo? Não pode parar nunca. Nossa, é o tempo todo. Eu lembro que eu não tinha fim de semana, que eu trabalhava com obras, né? Fazia epóxi, né? Então era obra o tempo todo, era Nextel numa cintura, era celular na outra, cara. A minha mulher odiava, escutava aquele o Nextel, já ficava, sabia que era obra. aflição, né? Sabia que era obra, dava ataque cardíaco se eu botasse um... Então, o CNPJ com certeza. Tá, joia. Mas vamos lá. Campinas ou Brasília? Qual cidade você prefere? Campinas, não tem nem dúvida. Eu ia para Brasília para cumprir a minha missão. Pra Pegava o agenda. voo na terça-feira muito cedo de manhã, comissão na terça de manhã, comissão à tarde, plenário à noite, ia varava a madrugada muitas vezes. Na quarta-feira o mesmo ritmo, na quinta-feira de manhã plenário, aí pegava o avião e voltava para Campinas, mas voltava correndo, eu queria ficar aqui em Campinas. Olha, essa é polêmica, hein? Ponte Preta ou Guarani? Ponte Preta. Ih, aí Ponte Preta. complicou, hein? Porque aqui a gente é Guarani, hein? Aí complicou, hein? Estamos divididos agora. Estamos divididos. Mas não tem Não. A gente se respeita. Ponte Preta o segundo é 15 de Piracicaba. Ah, legal, Ah, né? bacana, bacana. A gente se respeita, né? Sim, sim. Eu vou brincar contigo, você foi neto da Conceição, né? Vocês são, Falecida Conceição, grande mulher. Essa daí era uma líder, né? É uma líder, né? Uma história interessante. Fantástica. Vamos lá. Entre empreender, legislar, qual que é a maior habilidade de negociação? São duas negociações. Aliás, qual que exige a maior habilidade de negociação? É que tem, assim, são cenários completamente diferentes, né? Quando você empreende, você tem que negociar para sobreviver, para poder fazer o melhor negócio. Tem um estímulo, um retorno, né? Eu diria assim. Para você negociar na política, para você conseguir atingir os seus objetivos. Mas na política, isso é importante que quem está nos escutando aqui, Brasília, você pode ser várias coisas em Brasília. Você pode ser um deputado efetivamente atuante, que faz diferença, que entrega muitos resultados, está nas comissões, está no plenário, discutindo, batendo boca, não deixando o PT cair. Normalmente é a turma que está cansada, cara de cansado, né? Então você olha, a Adriana Ventura do Partido Novo está cansado, o Marcel Van Hatten está cansado, o Ricardo Salles está cansado, porque trabalha muito. Porque, trabalhar pouco. Não, trabalhar demais, tá certo? Mas você pode também ser um deputado almofadinha, que não vai em comissão, cheio de assessor, e vota remoto, não tá nem aí. Aí é aquela vida mansa e tudo mais. Tem muitos, né? Infelizmente. Tem muitos, e segue o líder, qual que é a votação e tal, e tá lá mais por vaidade e talvez por interesses econômicos nas emendas parlamentares que hoje cresceram demais, do que efetivamente num projeto de Brasil. Eu falo que o que está faltando em Brasília, gente, são aqueles estadistas, aqueles deputados que olhavam para aquela função como alguma coisa para o Brasil. Hoje está muito do interesse pessoal dele. Mas vamos lembrar que agora em outubro o poder sai da mão de todo mundo e volta para as mãos dos eleitores, né? Então, nós temos no Brasil 100 milhões de eleitores, sei lá quantos milhões de eleitores nós temos ao todo, cada um deles recebe de novo o poder. E aí eu pergunto o que eles vão fazer com isso, não é? É a decisão de querer botar novos eleitores. Vai botar gente que, de novo, ontem envergonhou com aquela votação vergonhosa que aconteceu de aumentar salário de assessores parlamentares. Acima do teto, né? Acima do teto, dando a cada 3 dias de trabalho ganha uma folga. Que é isso? Pelo amor de Deus, isso aí não é nem o 6x1, isso aí é o 3x4. É um negócio que não dá nem para entender. Então, nesse sentido, eu acho que todo mundo tem que tomar consciência do que está fazendo com o seu voto, porque vai votar. E democraticamente, se todo mundo votar direito, a gente vai ter uma outra composição de Congresso Nacional. Não, legal. E, Alex, o que é mais estressante? 45 do segundo tempo do jogo, uma final do seu time ou dia de votação no Congresso?
por incrível que pareça, é o do time mesmo, sabe? Porque lá no Congresso a gente já sabe o que Já vai sabe. votar. Ah, Alguns momentos, algumas votações, infelizmente, a gente tem que explicar. Porque se você não explicar, o eleitor ele vai te interpretar errado. Ele formou aquela opinião, muitas vezes, o senso comum, assim, e que não é, numa visão ampla, sistêmica, não é a mais inteligente. E aí você vota e você não é entendido. E aí o teu celular não para. É uma chuva de gente te xingando, é uma decepção, e que não sei o quê. Fala, calma, gente. Aí você tem que fazer vídeo, tem que explicar e tal. Hoje a gente vai ficar mais esperto e a gente vai fazendo vídeo antes. já vai explicando. Isso aqui é importante isso, para tentar explicar o negócio. Mas a hora da votação, é a hora da votação, não tem o que fazer. E tem matéria que é aquela chamada bad. Qualquer coisa que você fizer é ruim. Tá Né? tudo errado. É ruim. Qualquer coisa que você fizer é ruim. Aí você vai procurar o que é menos ruim. Eu falo uma que foi difícil, que é ruim. Reforma tributária, né? Se você votasse a favor, era ruim politicamente, porque todo mundo falava que era a reforma do Lula, que era aumentar imposto, que era o taxado e tal. E se você votasse contra, era ruim também, porque nós precisamos de uma reforma tributária. Né? Necessário. Então, qual é a decisão que eu vou tomar aqui, tá certo? É difícil isso. Sim. Difícil isso. Tá aí um negócio que você está chamando a atenção e volta uma frase que você falou. Falta de um projeto político para o país. Porque não é em função de um presidente A ou do presidente B. Você está votando em função de um projeto, que é o projeto de melhorar essa questão. Mas para você explicar para o cidadão brasileiro que aquele projeto não é do governo Lula, é do Estado brasileiro, a reforma do Estado brasileiro, que aquele sistema tributário vai servir para todos os próximos presidentes, é muito difícil. Tu não entende. O pessoal falando, isso aqui é do Lula, vai aumentar imposto. E nem vai. Porque, na verdade, eu espero que o Lula não seja reeleito, mas a reforma tributária só começa a entrar em funcionamento em 2026, quando tem a troca de presidente. Então, se o próximo presidente não for Lula, for outro, que é o que eu quero, o que vai acontecer é que o sistema tributário, teoricamente, então vai beneficiar o outro. Entendeu? É uma diferença. As pessoas têm que entender isso. Reforma de Estado ou alguma coisa que é realmente para poder beneficiar aquele governo. Essas coisas têm que ser bem colocadas. Tá legal. Bom, existe algum mito dentro do ambiente político que você poderia desmontar aqui? Compartilhar com a gente? Tem alguma coisa que você fala, isso aqui parece ser um mito do ambiente político e de fato não é verdade? Olha, assim, normalmente tem fantasias, né? Não sei se são mitos, mas tem fantasias, né? Primeira fantasia, que eu nem sei se eu posso desmontar ela completamente, porque também depende muito de deputado para deputado, né? Mas uma delas era a seguinte: Brasília só tem prostituta, é uma putaria só aquele negócio lá, tá certo? É a fantasia que muita gente tem. Mas a realidade é o seguinte: cada um toma as suas decisões. Como tem em São Paulo, como tem em Campinas, esses ambientes, lá também tem. Talvez lá seja mais perigoso, porque tem mais dinheiro, tem mais poder, não é? Mas a verdade que eu vivi, não é essa. Tem muito trabalho mesmo, porque a gente se propõe para isso, tá certo? Então, você tem isso. Então, tem essa coisa de que trabalha pouco, mas não é também. Se você for lá trabalhar efetivamente nas comissões e tudo mais, você trabalha muito. A vida lá, eu falo para você, era uma vida, e é comissão, e é café da manhã de frente parlamentar, e é reunião com o ministro, e é audiência pública, e é plenário, e o plenário é muito cansativo. Vou falar por que o plenário é muito cansativo. Porque a ordem do dia é um jogo de xadrez que muitas vezes os presidentes não dão previsibilidade. Isso é jogo de Arthur Lira e Hugo Mota. Eles não dão previsibilidade para que ninguém possa se preparar para poder. Então eles já vão fazer um esquema que não vão passar essa matéria, não avisa ninguém, põe lá na última hora e passa, correndo. É um absurdo que acontece, um trator que acontece. E isso incomoda muito quem trabalha, porque você fica assim, qual pauta que vai entrar? Tem essas possibilidades. E olha, pautas que vão desde liberação de, sei lá, de maconha até base espacial de Alcântara. Quer dizer, são coisas assim, completamente diferentes. Né? Então é cansativo, tem que ter atenção, sabe? Tem que ter muita matéria.
E muitas vezes você não consegue ler a matéria toda, você vai pela orientação e qual que é a pegada aqui, pai, vai. Então De fato, não é à toa que dizem que ou é o primeiro ou é o terceiro dentro da posição ao presidente da Câmara, né? Ele tem um poder... Ele tem um poder, mas o que acontece? Eu acho que está sendo antidemocrático, está sendo exercido esse poder. Porque eles estão fazendo um jogo que não é de respeito à representatividade. Eles fazem um jogo de omissão, de mistério, para você não saber o que vem, e aí já passa o trator. E aí a bancada do Novo tenta intervir, mas nós não temos 30 deputados. Se a gente tivesse 30 deputados, a gente pedia nominal para tudo. Ontem mesmo, se tivesse pedido uma votação nominal para aprovar o aumento de salário dos servidores, ninguém não aprovava. Mas como foi simbólico, os partidos, os líderes, sabe o que vai acontecer hoje? Pode perguntar para qualquer deputado. Não, mas você votou a favor? Putz, eu não pude votar porque foi simbólico. Mas se eu votar, você votava contra. Pra se defender, né? Olha, é terrível os joguinhos que acontecem lá. E nesse sentido, nós da bancada do Novo, que no começo chegamos lá muito cru, né? Muito inexperiente, agora ficando mais esperto, e nós vamos crescer lá para poder fazer essa diferença. Legal. Vai ser bom. A gente está chegando aqui na parte final aqui do nosso podcast, né? Infelizmente, né? O bate-papo tá muito bom. Muito bom, a gente agradece aqui a tua presença, né? O teu tempo, né? Eu sei que você está agora numa agenda aí bastante intensa. Vai começar, que você pré-candidato a deputado federal, novamente, exatamente. Que legal. Boa sorte aí na sua jornada. Obrigado. Passa para o nosso público aí, como é que o pessoal pode te acompanhar nas suas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn? Bom, o meu nome é Alexis, A-L-E-X-I-S lá, né? Alexis Fontaine, F-O-N-T-E-Y-N-E. Então, nas redes, principalmente Instagram, e Alexis Fontaine 30, que é o número do Partido Novo. E em outras é só Alexis Fontaine. Mas botou Alexis Fontaine lá, vai achar. Já acha fácil, porque hoje a gente tem uma boa rede, então não é problema. Não, legal. E o pessoal, como é que te encontra? Bom, vocês me encontram tanto no LinkedIn quanto no Instagram, como Renato Akiragoya. Deve aparecer só eu ali. Bom, o pessoal também pode me encontrar no Instagram, Prof. Jefferson Barbosa, no LinkedIn também, Jefferson Barbosa. E para a gente finalizar, aqui indo pro finalmente, Alex, que mensagem você tem aí para deixar aqui pro pessoal, para os nossos ouvintes, olhando para o futuro, né? Tem muito jovem que nos acompanha, né? O que você traz aí pra gente? Jefferson, eu vou falar para a Câmara, né? A gente está vivendo um Brasil em que está acontecendo muitas distorções. Nós estamos vendo, de fato, um Supremo, que era um dos poderes, uma das instituições que não se tinha nenhum comentário sobre corrupção. A gente acreditava nas instituições. O que nós estamos vendo é uma degradação. Ano a ano está degradando as instituições. A Polícia Federal começou a parecer uma polícia de governo e não de Estado. A Receita Federal proibida de investigar enriquecimento incomum, vou dizer não ilícito, mas vou falar incomum, de membros até do Supremo. Quer dizer, a Receita não poderia ter uma suspensão, ela tem que investigar independentemente de quem for. Se for presidente da República, é um órgão de Estado. Polícia Federal é um órgão de Estado. Supremo a mesma coisa. Só que aqueles membros do Supremo, eles têm que se comportar ainda mais de forma ilibada, de forma corretíssima, porque eles representam a democracia. O meu recado, no final das contas, nós não podemos desistir do Brasil, temos que acreditar que a democracia é o melhor regime, temos que exigir que as instituições funcionem e nós temos que exercer a nossa cidadania. De novo, em outubro, o poder volta nas nossas mãos e vamos usar esse poder para poder dar uma resposta nas urnas democraticamente, elegendo bons presidentes, senadores, governadores, deputados federais e estaduais, para que a gente possa ter a nossa política que a gente acredita. E uma das coisas que eu falo aqui, votar em branco é covardia, e quem vota em protesto está sendo incoerente. Se você está protestando é que você não gosta da política. Portanto, proteste alguém extremamente competente e não num palhaço, não num tiririca da vida, não num macaco tião que aconteceu no Rio de Janeiro. Nós temos que entender que se você não se interessa pela política, alguém vai se interessar e é ele que vai ocupar lá, porque não tem vácuo na política. Então,
acredite no Brasil, acredite na nossa democracia, mesmo que seja doído, mesmo que seja que mexe com a gente, que a gente fique incomodado, porque eu não vejo outra saída que não seja pelas vias democráticas. Perfeito. Alex, obrigado aí pelo seu tempo aí, né? E, Goiás, nós temos que falar do outro patrocinador. Temos que lembrar que a Contabilidade no Ar, ela é patrocinada pela Evolução Auditoria e Consultoria. Muito bem. Lembrando o nosso slogan? Porque não existe acaso no mundo dos negócios. Obrigado, Alex. Valeu, Alex. Parabéns. Abraço. Valeu. Até mais, pessoal. Valeu.